tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Levante a tua Bíblia assim como eu estou levantando a minha. E repita comigo: Senhor Jesus. Está fraco. Senhor Jesus, eu quero te ouvir na maior profecia, que é a tua palavra. Obreira Viviane, deixa Deus te usar. A paz do Senhor para a igreja, amém? Eu já fui renovada nessa noite. Eu creio que Deus tem mais para nossas vidas. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Jó, capítulo 1. E a gente vai estar lendo esse capítulo e um pedacinho do segundo capítulo. A nossa Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 de jumenta. Era também muitíssimos servos que o serviam. De maneira que este homem era o maior que todo o Oriente. E ia seus filhos à casa um do outro, fazia banquete, cada um por sua vez. Mandavam convidar suas 3 irmãs para comer e beber com ele. Sucedia, pois, que decorria um turno de dias e seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para ofertar holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse-lhe o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás e disse-lhe: porventura teme Jó a Deus? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quantos tem, e verás se há blasfemas contra ti e a tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto eles têm está nas tuas mãos. Somente contra ele não estenda a sua mão. Satanás saiu da presença de Deus. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os seus sábios e o tomaram. Também os moços feriram a fio de espada. Só eu escapei para lhe trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou tuas ovelhas e os teus moços. Só eu escapei para lhe ter as novas. Então ainda este falando, veio outro e disse: ordenam aos caldeus 3 topas, deram sobre os camelos e os tomaram.
e os moços feriram-as fio de espada. Só eu escapei e trouxe as novas. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer as novas. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí os irmãos pulam para o 2º capítulo, o 3. Disse o Senhor a Satanás: observaste o seu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal, e que ainda retém sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe os ossos e na carne, e verás que ela blasfemará contra ti e tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que este está nas tuas mãos, porém guarde a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, e sentou-se no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doida, fala tu. Recebeis o bem de Deus e não recebeis o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A igreja pode se assentar. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu li, foi uma leitura bastante extensa, porque eu sei que vai ter pessoas que não vão saber a história desse homem. Mas eu creio que vocês que estão aqui já ouviram falar deste homem. Jó, segundo Deus, um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando o pastor falou que eu estaria pregando, eu falei para Deus: Senhor, e agora? O que eu vou falar? Eu passei uma noite sem dormir, e nessa noite eu ficava assim: Deus, o que eu vou falar? Senhor, o que eu vou pregar? E no trabalho, escutando um louvor, através de um louvor, Deus falou para mim: fala sobre isso. Aí eu falei assim: Senhor, mas e que passagem? E Deus me fez lembrar de Jó. Então, uma das coisas que eu quero enfatizar nessa noite é que não importa a situação que você esteja vivendo, apenas adore o nome do Senhor. Nesse texto eu quero falar sobre vida financeira, família e doença. Jó, para os nossos olhos, a gente lendo apenas esse primeiro e um pouquinho do 2º capítulo, a gente vai enxergar que ele era um homem, ao nosso ver, muito perfeito. O homem era temente a Deus, tinha uma família abençoada, uma família que vivia em comunhão, que a Bíblia nos diz isso. Um homem que era rico, que a Bíblia também fala para a gente que ele era o maior, era o mais rico daquelas terras. Aí você para: meu Deus, a gente talvez até pensaria igual Satanás pensou. Ele é fiel a Deus porque tem tudo isso. Ele está glorificando o nome de Deus porque ele está tendo tudo isso. Então, Jó, como vocês acabaram de ouvir a história, ele nos mostra como reagir em meio às circunstâncias, sendo um verdadeiro adorador. Ser adorador não é fácil. Porque é muito fácil cantar depois que o mar se abre. Porque é muito fácil cantar depois que a vitória está nas nossas mãos. Agora, quando estamos em frente ao mar
e o exército está atrás querendo nos matar, fica difícil. Mas Jó mostrou para a gente que é possível. Porque a Bíblia não diz em momento nenhum que esse homem era perfeito. A Bíblia não diz em momento nenhum que esse homem não é pecador. Pelo contrário, ele é como eu e como você. E entrando aqui na parte financeira, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que quando Satanás vai até Deus e ele lança essa proposta para Deus de fazer isso com Jó, Satanás achava que Jó era fiel porque ele tinha benefícios, ele tinha bens, porque ele tinha família. Então todas essas coisas ele acreditava era que fazia Jó ser fiel e adorador. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai nos falar que Jó, ele então está, ele está lá. O rapaz vem até ele, o primeiro servo, e conta para ele que ali o primeiro, o segundo e o terceiro servo vão te falar que os bens materiais dele já eram. Quando Satanás saiu da presença de Deus, ele saiu com uma missão: destruir tudo que Jó tinha, mas não podia tocar em Jó. E ele então começa pelos bens materiais. Eu imagino aqueles servos chegando para Jó e falando: perdeu isso, aquilo foi roubado, o fogo caiu, queimou tudo. Irmãos, eu e você somos seres humanos e sabemos. Quantos aqui não perdeu o emprego? Quantos já foi à falência em empresas? E o que vocês fizeram? Adorou? Ou murmurou contra Deus? Viviane, você não sabe o que eu estou passando. É questão financeira. Tenho nada dentro de casa. Adore. Adore. Porque você é filho do dono do ouro e da prata. E ele pode mudar. E Jó, em meio a tantas pancadas, que ele já tinha recebido 3, chega o 4º mensageiro, que é onde vem a parte da família. Aquele mensageiro dá a pior notícia. Diz que os 7 filhos e as 3 filhas estão mortos. Nesse momento a gente vê que esse homem era de carne. Porque esse homem, ele se lança sobre a terra, rasga sua roupa, rapa sua cabeça, que era uma tradição daquela época, e se lança sobre as cinzas. Em meio a tanta dor e tanta perca, aquele homem não blasfemou contra Deus. Aquele homem não reclamou e nem perguntou por quê, Senhor. Ele só disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou. Eu não sei o que você está passando nesta noite. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Se é uma crise financeira, ou se é um ente querido que se foi, um ente querido que está doente. Mas eu quero te dizer: adore. Eu não consigo falar, Viviane. Adore. Porque o que Deus precisa nesta noite é da sua adoração para mudar a sua situação. O que Deus precisa nesta noite é que você o adore em espírito e em verdade. Eu fico imaginando que quando chegou o 4º homem para dar notícia a Jó, eu imagino que Satanás estava repleto de demônio ao redor dele, só esperando aquele momento. Sabe quando você está esperando aquele pênalti para você dar o grito da vitória do final do jogo? Eu imagino que ele estava desse jeito, tipo, agora já era. Toquei na família dele. E quando Jó adorou, eu imagino quanto ele ficou com raiva. Porque ele pensou que ele poderia. Só que ele volta. A Bíblia diz que ele volta na presença de Deus. E Deus continua falando para ele: sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Mesmo Satanás tirando tudo que ele tinha. Quem está falando aqui, irmãos, não sou eu nem a Bíblia, não. Foi Deus que colocou essas palavras referindo-se a Jó. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas de Jó, não é que Deus queria ter certeza, não, porque Deus já sabia.
Mas é porque através da minha dor, através da sua dor, é que Deus faz você crescer e criar raiz. Satanás então fala para Deus: toca nele. Imagina Satanás falar assim: tocou nos bens, na família, mas toca nele, na pele, toca. E quando Deus permite então ali que Satanás toque nele, Jó, ele já tinha perdido os filhos, os bens e agora a sua saúde. E a pessoa que era para estar lado a lado com ele, que eram dois em uma só carne, chegou para ele, como vocês mesmos ouviram aqui eu falando, e mandou ele amaldiçoar o Deus dele. E ele responde para ela, fala como uma louca: aceitasse o bem de Deus, aceitasse o bem de Deus e o mal não queres aceitar? Irmãos, o nosso problema é esse. Quando vem bênção, a gente aceita, a gente canta, a gente ri, a gente festeja, dá culto de ação de graça. E quando o mal vem, quando a noite chega, quando a tempestade vem, quando o barco está quase perecendo, é aí que a gente tem que adorar. A gente canta aquele louvor: te adorarei, não importa a circunstância. Será que você está mesmo preparado para adorar a Deus, não importa a circunstância? Essa é uma noite que você tem que refletir. Eu estou adorando a Deus em que momento? Na alegria? Na tristeza? Na doença? Na saúde? A gente está passando por um momento muito difícil. Estamos vivendo no meio de uma pandemia. Quantas pessoas estão sofrendo de depressão, de pânico, por causa do medo que estão vivendo. Muitos desempregados. E muitos também deixaram a fé, porque se frustraram. Irmãos, quando a tempestade vem e bate nos quatro cantos da nossa vida, a gente tem dia que não consegue nem se levantar da cama. E a gente pensa assim: eu vou orar como se eu não consigo mais nem orar? Eu vou louvar como se eu não consigo nem abrir minha boca? Mas no momento que Deus olha para o seu coração, o que importa é o que está no seu coração. O teu silêncio, Deus também escuta. Às vezes você não consegue abrir a tua boca para falar, mas o que está no teu coração, Deus está vendo. Esse homem passou por percas. E pior, ele perdeu entes queridos. Eu posso falar por experiência própria, porque eu não perdi só um, eu perdi dois. Eu perdi um irmão e perdi meu pai. É uma dor que dá vontade de você pegar tudo que você tem, jogar fora e sumir. Porque a dor, ela parece que machuca você de tal forma que não tem vontade de fazer nada. E eu me lembro que no meio do desespero, quando aconteceu com meu pai, foi um ano passado, eu comecei a pedir a Deus força. Eu falava assim: Deus me dá força, Deus me dá força, Deus me dá força. E eu lembrei do louvor da Bruna Carla. E eu coloquei aquele louvor no meu celular, no meu bolso, repetindo várias vezes. Deixei ele repetindo mesmo, porque eu queria poder adorar a Deus em meio a tudo que eu estava passando. Dói. Você abre a boca para falar uma palavra do louvor e as suas lágrimas não deixam continuar. Esse homem não perdeu só um em um dia. Ele perdeu 10. A minha Bíblia vai falar nos capítulos mais à frente que esse homem passou 7 dias sentado em meio a cinzas. Que os amigos deles, quando viram ele de longe, o tamanho do sofrimento desse homem era tão grande que os amigos deles gritavam e choravam em alta voz em distância de ver o estado que Jó se encontrava. Para você ter noção o quanto aquele homem estava sofrendo. Mas tinha uma coisa que aquele homem não deixou de fazer: foi adorar. Tem uma coisa que o diabo não sabia. Mesmo ele sendo um ser espiritual, ele não sabia e ele não consegue compreender. Ele achou que tirando os bens, Jó blasfemaria. Ele achou que tirando os filhos, Jó negaria a Deus. Ele achou que colocando uma doença em Jó não queria mais saber de Deus.
Só que ele esqueceu que o sentimento que existia entre Deus e Jó, esse ele não podia tirar. O sentimento que existe entre mim e Deus, entre você e Deus, isso o diabo não pode tirar. Jó não adorava a Deus pelo que ele tinha, Jó adorava a Deus pelo que ele é. Temos que aprender a adorar a Deus pelo que ele é, pelo que eu sinto quando eu estou com ele, pelo que eu sou quando eu estou com ele, e não pelo que ele tem que me dar. Muitos vêm atrás do abençoador, muitos não vêm atrás do abençoador, muitos vêm atrás da bênção. Aí fica, insiste, ora, pede, Deus abençoa, a pessoa some. Irmãos, no meio de tanta luta, problema, pandemia que estamos vivendo, essa noite, saia daqui com uma certeza: você tem que adorar. Tá doendo, Viviane? Adore. Tô desempregada, Viviane? Adore. Eu perdi alguém, Viviane? Adore. Deus só precisa da sua adoração. Irmãos, esse homem sofreu, mas ele não abriu mão do que ele sentia por Deus. Em meio a toda a provação que Jó passou, em meio a toda a luta que Jó passou, sofrimento, ele continuou sendo sincero, reto e temente a Deus. A Bíblia nos diz que ele ajudava os necessitados. Às vezes, a gente pensa assim, acontece uma coisa com a gente pensa assim: por que isso, Deus? Nós estávamos fazendo tudo certinho e de repente, pum, aconteceu isso. A gente não tem que questionar a Deus. Eu costumo dizer que tem situações na minha e na sua vida que a gente não tem que perguntar o porquê, nem que temos que reclamar. Só precisamos aceitar. Tá indo tudo mal? Aceita. Porque uma coisa eu aprendi aqui nessa passagem também: tudo é permissão de Deus. O diabo só tocou nos bens de Jó porque Deus permitiu. Só tocou nos filhos porque Deus permitiu. Só tocou em Jó porque Deus permitiu. Ele só toca na minha vida e na sua vida se Deus permitir. Existem situações que a gente vive que é Deus permitindo para poder moldar a mim e a você. Às vezes a gente pega uma joia de ouro, um brinco, um anel, uma corrente, um pingente, e a gente fala: que coisa linda. Mas a gente não sabe a que temperatura aquele material foi para poder ficar tão bonito daquele jeito. Quantas pancadas ele teve que levar para ganhar cada formato daquele jeito. Eu e você somos como pedras de ouro na mão de Deus. Ele precisa moldar. Então vai chegar um tempo que você vai ter que ir em certa temperatura que você vai achar que não vai aguentar mais. Mas saiba de uma coisa: Ele te leva até onde você consegue ir. Ele não te dá aquilo que você não consegue, aquilo que você não sustenta. Vivendo, eu estou passando por uma luta que eu acho que eu não vou conseguir mais. Eu vou sair da igreja, eu vou desviar porque eu não suporto mais. Não faz isso não, meu querido. Sabe por quê? Deus colocou isso na sua vida porque Ele sabe que você suporta, porque Ele sabe que você aguenta. E no final de tudo isso, pode ter certeza que você vai sair de lá lapidado, mais adorador, mais fiel, mais temente a Deus. As situações, os problemas que a gente passa serve para Deus nos aproximar mais dele. Quando a situação aperta, a gente ora mais, a gente busca mais. Se Deus deixasse a gente viver muito solto, talvez a gente nem estivesse aqui hoje. Porque tem muita gente que só adora a Deus no meio da luta, da provação.
Você vê que o povo, os hebreus, quando tinha as perseguições, era quanto mais orava, era quanto mais buscava. Quando acessava, eles relaxavam. Adoração é o que Deus precisa nessa noite de você. Como eu já falei aqui, eu não sei o que você precisa. Eu não sei pelo que você está passando. Mas de uma coisa eu sei. Tem um Deus que cuida de você e que nunca te deixa de lado. Porque a minha Bíblia vai dizer que em momento nenhum Deus deixou Jó de lado. Deus estava vendo tudo. Porque quando Satanás volta a segunda vez, Deus vai falar o que Jó continuou fazendo. Ou seja, Deus estava assistindo tudo. Por mais que ele estivesse passando um momento de dor, Deus estava com ele. Por mais que ele não aguentasse mais, Deus estava com ele. Adore ao Senhor. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que você está passando. Aproveite esse momento. E se aproxime mais de Deus. Vivendo, eu estou muito bem, estou muito feliz. Glória a Deus, louve mais. Adore mais. Ah, eu agradeço a Deus. Sim, agradecer é uma coisa. Adorar é outra. Agradecer, a gente agradece até um irmão que faz um favor. Mas a adoração, ela é diferente. Você vai ver na Bíblia que o Jó, ele tinha intimidade com Deus. Ele estava ali constantemente ofertando a Deus pela vida dos filhos. Que ele pensava, não sei se meus filhos pecaram no coração ou blasfemaram contra Deus. Então aqui nessa parte, Deus mostra que Jó tinha um elo com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Ele andava junto com Deus. E para você passar por tudo isso, você precisa também andar com Deus. Você também precisa estar constantemente orando, jejuando, lendo a palavra. Porque vai chegar dia sim que você não vai conseguir fazer isso. Mas quando você faz, no momento da alegria, na tristeza, você já está alimentado. Você vai lembrar de palavras que você ouviu, palavras que você leu antes mesmo de toda a situação. Quando a gente é tocado na nossa saúde, bate uma tristeza no nosso íntimo. E a gente só pensa, Senhor, por que tudo isso? Eu fiquei internada uma vez 5 dias no Lourenço Jorge. E eu só fazia chorar. E perguntar a Deus por quê. Falei, Deus, por quê? Tem 3 meses que eu voltei para a tua casa. 3 meses que eu larguei tudo, Senhor Jesus, para poder te seguir. Agora que eu estou fazendo tudo certo. Eu estou aqui no hospital e esse médico falando que eu tenho que fazer uma cirurgia. Longe de minha mãe, longe da minha família. E eu me lembro que eu me vi de frente para o banheiro. E eu fui até aquele banheiro. Eu me joguei no chão e eu falei para o Senhor, Senhor, cirurgia não. Deus ouviu a minha oração. Mas me permitiu que ficasse ali 5 dias. Não tive cirurgia para honra e glória do Senhor. Mas os 5 dias que eu fiquei lá, Deus foi me mostrando cada dia uma situação diferente. O primeiro eu só chorava. O segundo eu já consegui levantar. No terceiro, a Claudinha, que era daqui, era a líder do jovem, ela foi lá me visitar e ela falou para mim assim, você quer sair daqui? Pega os panfletos que estão dentro da sua Bíblia e começa a pregar o evangelho aqui dentro. Levanta, porque Deus não colocou você para ficar deitada chorando, não. Vai evangelizar. E ela saiu, eu fiquei assim pensando, eu falei, ela parece que está doida, eu estou cheia de dor, não consigo nem andar direito, com um acesso na mão, puxando coisinha para o lado, depois para abrir no banheiro. E eu fui dormir pensando naquilo. Quando foi de manhã cedo, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que ela falou. Eu saí puxando aquele trocinho do acesso e fui em cada cama, rodei outros quartos e fui ali evangelizando. E o meu quadro, irmãos, foi melhorando e os médicos não entendiam o porquê. E ali, o meu íntimo com Deus também. Quando eu entrei frustrada. Mas já para o meio, para o final, eu estava me sentindo tão bem naquele lugar, que depois que eu saí de lá, eu ainda voltei lá. E fiquei fazendo visita a quem já estava lá. Parei de ir quando todo mundo recebeu alta. Eu consegui adorar a Deus no meio daquela tribulação que eu estava passando.
fiz culto lá dentro do quarto com as irmãs que estavam lá. E eu vi que ali Deus estava só me preparando para o que tinha que vir. Ele já estava cuidando do meu interior. Tem problemas, tem luta que você vive, porque Deus está tratando de você no seu íntimo. Deus está trabalhando você dentro de você. Está te fortalecendo. São pequenas coisas que vão acontecer na sua vida, que Deus está fazendo você crescer. Porque as lutas, elas não param de vir. Pelo contrário, elas só vão aumentando. Mas pode ter certeza que cada luta vencida, você se levanta mais forte. A sua raiz, ela vai descendo. Deus permite que você passe por luta para poder sua raiz crescer. Porque quando os ventos vierem mais forte, você vai tombar para um lado e para o outro, mas não vai quebrar. Você vai se manter firme. Esse homem, ele foi fiel. Em cima de tudo que ele passou e que ele vivenciou. Esse homem é um exemplo de adorador. Que adora em espírito e em verdade. Que nessa noite eu e você possamos ter esse homem como um espelho. Para adorar em meio às lutas. Para adorar em meio às circunstâncias. Não pergunte o porquê. Se não conseguir falar, fecha a boca. Fala no seu consciente. Se não conseguir botar para fora, fala no seu consciente. Deus escuta. Quando Jó adorou a Deus, ele provou para Satanás que ele não poderia tirar o bem mais precioso dele, que era o elo dele com Deus. Quando você adora a Deus em meio à circunstância que você está vivendo, quando você adora a Deus em meio à tribulação que você está vivendo, no momento que você está passando, você está falando: Deus, não importa as circunstâncias, eu vou te adorar. A tua fé, ela vai subindo. A tua raiz, ela vai descendo. Adorador é o que temos que ser. Adorador é o que precisamos ser. A gente precisa estar ligado com Deus. A gente precisa estar em oração com Deus. A gente precisa buscar. A gente precisa louvar também nos dias bons, mas principalmente nos dias maus. Eu aprendi muito com o Jó. E eu passo para os irmãos que medite nessa palavra de Jó. Porque ele não era um homem perfeito. Ele sentia dor como eu e você sente. Ele era ser humano como eu e você é. Mas ele conseguiu. E se ele conseguiu, eu também consigo, você também consegue. Se você acha que suas forças estão acabando, que você já não consegue mais fazer nada, só adore. Muitos já até desistiram. Muitos já até chutou o pau da barraca, como se diz, ditado, e falou: não quero mais. Eu largo tudo, eu perdi isso, eu passei por isso, eu me frustrei aqui. Mas ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo para você, porque Deus nunca desistiu. Então, você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, ainda há tempo para você. Se você não tem força, adore. Eu entrei aqui nessa igreja, fui convidada. Eu não tinha força para voltar para o evangelho. Mas eu sentei no meio dessa igreja. E no meio de uma campanha, vai lá, avisa que eu estou de pé. Eu coloquei no meu coração que eu voltaria para este lugar. Que eu voltaria para a presença de Deus, que eu ficaria neste lugar. E não foi fácil. Eu passei 30 dias vindo para essa igreja, sem um pingo de vontade.
Tem gente que fala assim, não vou não, quando estou com vontade. E eu sentava ali, e eu me lembro que eu não chorava, mas eu ficava falando para Deus assim, falei, Deus, como eu queria poder voltar a chorar na tua presença como era antes. Como eu queria sentir o prazer de estar na tua casa como era antes. E eu fiquei esses 30 dias pedindo a Deus, Deus, permita que eu volte para a tua casa. Permite que eu volte a te adorar. Me permita voltar ao primeiro amor. 30 dias depois, teve uma mini vigília aqui da Rede Joff, dia 1º de maio de 2015. Naquela mini vigília, eu vim ali, Deus colocou, primeiro foi de manhã, teve a consagração, eu vim na consagração, ali Deus já colocou no meu coração um desejo. Ali eu já estava completamente apaixonada de novo por Cristo. E quando foi à noite, na mini vigília, Deus realizou um desejo que eu tinha, que eu buscava o Senhor antes de desviar por 3 anos, a presença do Espírito Santo. E na mini vigília, 3 meses depois que eu tinha voltado para Jesus, Ele me batizou aqui neste lugar. Irmãos, você só precisa tomar uma atitude. A de Jó foi adorar. A sua, você sabe qual é. Deus, Ele está te esperando. Deus, Ele continua te amando. Eu só queria deixar para os irmãos que não importa o que você esteja vivendo, a dor que você está passando, a frustração que você viveu, adore a Deus, porque o que Ele tem para a tua vida é muito mais do que você pode ver. O que Ele tem para a tua vida é muito além do que você possa imaginar. Deus continua te amando. Se você errou, se você blasfemou, é só pedir perdão. O elo que você tem com Ele, que você tinha com Ele, ainda pode ser renovado. Jó nos prova que a gente pode passar por qualquer situação adorando. Então eu te digo nesta noite, se estiver doendo, adore. Se não tiver nada para comer, adore. Se você perdeu alguém, adore. A sua adoração vai mudar a sua situação. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, antes de entregar o microfone, eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que queira renovar a sua aliança, que queira aceitar esse Jesus, esse Deus que cuidou de Jó. Eu acho que os irmãos já sabem, mas eu só vou falar para os irmãos lá no finalzinho, nos capítulos, a adoração de Deus, a adoração de Jó a Deus, a fidelidade dele e a oração dele pelos amigos dele fez Deus devolver tudo em dobro para Jó. Irmãos, se você está aqui e você entra em qualquer um desses quadros que eu acabei de falar, Viviane, eu não tenho força, só dá o primeiro passo e peça que Ele vai te dar. Viviane, eu não consigo. Você consegue sim. Eu consegui. Eu estou aqui 5 anos. Eu entrei por essas portas sem vontade, mas eu pedi e Ele me deu. Se eu conseguir, você também consegue. Eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu suficiente Salvador. Alguém aqui que quer renovar a aliança com Deus. Viviane, eu errei, mas eu quero renovar com Ele. Eu blasfemei, mas hoje eu quero pedir perdão e renovar com Ele. Vem aqui na frente. Se você que está aí na live
e quer aceitar Jesus, coloca aí, eu quero. E o pastor Wagner vai estar orando por você também. Se você está aqui e não tem coragem de levantar e vir aqui na frente, levanta a tua mão que eu vou até aí e te pego. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Como eu já falei, Deus só precisa de uma atitude sua. Toda ação tem uma reação. Você levanta e Deus trabalha. Você aceita e Ele vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. A dor, o médico não tira. O remédio pode até aliviar. O pânico, os remédios podem até te dopar. Mas o único que pode mudar a tua vida, que pode te curar, te libertar, é Deus. Tem alguém que quer nesta noite aceitar Jesus? Amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para abandona esse Deus e morre? Só os adoradores. Mas não adoro pelo que faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Ainda dá tempo de você vir no altar adorar. Enquanto a gente canta, ainda dá tempo de você vir no altar. Vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o que, igreja? O nome do Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a honra. E o louvor. E o louvor. Deus me deu. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele